pessoal, vamos lá. A ideia é nós criar um norte, na verdade, quando a gente precisa desenvolver uma aplicação. Então, como é que eu começo a utilizar as ferramentas, os recursos do software? Então, por exemplo, para esse exercício, está sendo pedido para a gente criar um trocador de calor, que nesse exemplo aqui eu vou criar um chiller. Então, observe, eu vou criar vários recursos antes mesmo de desenhar o chiller, criar as telas, tá? Aonde seja necessário criar Xobject, Xcontrol, driver de comunicação, 3 telas e assim por diante, tá? Como vai ser rápido, não vou usar todos os recursos, mas pelo menos vamos entender o norte, tá? De como a gente criar isso. Então, eu vou criar um novo domínio do zero, tá? Vou chamar aqui de chiller. Ele vai salvar lá na pasta chiller. E aí, voltou a avançar aqui e concluir. Pronto. O projeto está criado, automaticamente ele cria uma tela inicial. Vamos supor que essa nossa tela aqui inicial, eu vou usar ela como sinótipo, quando a gente vai desenhar o chiller. Tá? Então, não tem que usar criar Xcontrol e Xobject. Xobject é uma biblioteca de dados. Então, vou criar um Xobject para o nosso chiller. Então, nova biblioteca, porque não existe, né? Biblioteca. Vou chamar isso aqui de dados chiller. Vou criar aqui temperatura entrada, temperatura saída e status. Certo? Bom, temperatura pode ser uma variável inteiro ou com casa decimal seria double, né? Então vamos colocar aqui do tipo double. E status vamos botar a booleana, né? Cadê a booleana? Pronto. Então, para cada chiller, no mínimo eu tenho 3 variáveis. Certo? Bom, eu posso fazer isso com dados internos. Posso chegar aqui dentro do próprio chiller e inserir aqui ó, uma pasta de dados. E dentro dessa pasta de dados, inserir um tag demo. Vou chamar ele aqui de temperatura entrada. Tá? Então, essa temperatura de entrada vai variar de 15 a 20 graus, por exemplo, de forma aleatória. Então, inserir um tag demo. E aí, esse tag demo aqui, ó, eu vou pegar o valor dele e vou atribuir a temperatura de entrada. Então, automaticamente, já vou estar gerando valores dentro da própria biblioteca. Então, eu vou criar uma associação aqui, ó, reversa, para mandar para dados chiller, ponto, temperatura, cadê você? Temperatura, entrada. Está criada uma variável de temperatura de entrada. Então, temperatura de entrada vai estar variando, mas saída e status, não. Saída e status ainda não vão estar variando. Tá? Bom, o que a gente pode fazer mais aqui? Vou inserir um driver de comunicação, ou então um Xcontrol. Vamos inserir um Xcontrol. Salvar e registrar, né? Eu queria a biblioteca. Vou inserir um Xcontrol chamado chiller layout. Eita! Chiller layout. E aí vamos pegar, será que consigo da galeria? Como estou no modo demo. Não vai ser um chiller, né? Não. Tá. Vou desenhar. Como o foco não é desenho, tá? Eu vou dizer que o meu chiller vai ser uma figura. Vou botar aqui a temperatura, 2 dutos, um de entrada e um de saída. Entrada.
saída da água gelada, né? Aqui, a cor do objeto ele vai mudar de acordo com o estado, ele pode ficar verde ou vermelho, não é isso? Então, vou botar aqui entrada vermelho, só para representar que seria uma temperatura, está entrando água quente e saindo água gelada, certo? Então, isso aqui vai ser o chiller. Vamos botar um display para representar a temperatura de entrada e um outro para representar a temperatura de saída. Então, o valor dele, eu vou botar aqui do tipo double. Vou formatar com uma casa decimal, com graus Celsius não tem, né? Então, vamos botar aqui graus Celsius. Formatação, a gente pode centralizar, temperatura de entrada. E vamos colocar um outro, vou segurar o Ctrl, vou arrastar para a temperatura de saída. Aqui a gente pode colocar o nome do chiller, né? Pode de repente. E aqui a gente vai associar a cor, vai associar o status. Para que a gente possa mudar o status, vou botar um botão de comando. Vou pegar um do tipo toggle, que possa ficar mudando, né, o status do objeto. Aí eu vou chamar o caption dele de liga desliga. Certo? Bom, esse objeto aqui vai ter que receber uma fonte de dados, tá? Que vai ser do tipo dados chiller. Então vamos chamar aqui, ó, fonte. Vai ser uma fonte de dados, você pode dar um nome para a propriedade que você queira. Vai ser do tipo standard, não, biblioteca, classes, dado chiller. Então, dentro dele vai ter o quê? Vai ter temperatura entrada, temperatura saída e status. Tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou associar o quê? Com a propriedade foreground color. Tá vendo que a foreground color é o que está verde? Então, vamos criar uma associação digital com a propriedade foreground color. Então, quando o chiller estiver ligado, vai ficar em vermelho. Quando estiver desligado, vai ficar verde. Então, vai vir de layout chiller, ponto, fonte, ponto, status. Pronto. Aqui vai vir de quê? Temperatura, entrada, né? Então, o valor dele vai vir de fonte, ponto, temperatura, entrada. E aqui, temperatura, saída, né? Temperatura, saída. Liga e desliga vai comandar quem? O status do chiller, não é isso? Vai ser um botão que a gente vai comandar o status do chiller. Então aqui tem que ser bidirecional, porque eu estou enviando dados também, né? Não é só um display. Eu tenho um comando, então ela tem que ser bidirecional. Então eu vou pegar o chiller.fonte.status também. Para quando eu alterar o botão, ele vai alterar a cor do chiller. Tá? E aqui eu posso pegar o name, propriedade de name do objeto. Então, eu vou pegar o layout chiller.fonte.name. Tá? Salvei, registrei. Posso chegar aqui agora na pasta dados e criar 3 chillers. Dados chiller. Então, chiller 1, chiller 2 e chiller 3, por exemplo. Né? Eu falei que vocês iam criar 3 chillers, não é isso? Chiller 1, 2 e 3. Eu vou lá na tela inicial e vamos inserir o chiller aqui, ó. Chiller layout. Esse cara aqui vai estar associado a quem? A fonte dele vai estar associado ao chiller 1. O outro vai estar associado ao chiller 2 e o outro ao chiller
3. Então, aqui vai estar associado a Chiller 2. E aqui associado a Chiller 3. Se eu rodar a aplicação agora, já tem dados de entrada e o botão de status também já funciona. Quer ver? Vou rodar a aplicação, ó. Temperatura de entrada já está variando entre 15 e 20, eu acho, não foi? Acho que foi entre 15 e 20 que eu coloquei, então ele já está variando. E o liga e desliga também já muda o status do chiller. Para melhorar a animação, eu vou aumentar a velocidade, tá? Vou diminuir aqui o scan para ele variar mais rápido a temperatura. Mas observe como eu botei aleatório. Aqui está em 16, aqui 16.2, aqui já está em 17, tá vendo? Então eles já estão aleatórios, cada um está com sua temperatura. Tá? Então estão criados aí. Falta eu criar uma temperatura de saída, que aqui eu vou aproveitar para usar a temperatura de saída, eu vou criar um driver de comunicação. Não tem que fazer driver também? Existe no pede driver de comunicação? Então vamos lá. Vamos inserir um driver. Primeiro tem que abrir o simulador, né? Vou rodar o simulador, iniciar, aleatório. Vamos ler essas variáveis aqui, ó. 3 variáveis, 1, 2 e 3. Tá? Vou deixar ele rodando, porque a gente vai precisar desse simulador. Inserir um driver de comunicação em Chiller. Lá na pasta driver tem um Modbus. Então vou abrir o Modbus. Começar a partir do 1, modo TCP, porque aqui a gente está comunicando em Modbus TCP. Então, configurei para TCP, iniciando em 1, porque o primeiro registro aqui é em 1. Operador, vou usar o operador 1. E na aba Setup, Ethernet e o IP Ethernet 127.0.0.1, que é meu próprio IP. Beleza, dei o OK, o driver está configurado. Eu vou inserir agora aqui um bloco de comunicação. Eu vou chamar de temperatura saída agora, né? A entrada eu já usei, né? Temperatura de saída de tamanho 3. Aí, diferentemente do tutorial, eu estou usando um bloco de comunicação para ler as 3 variáveis de uma vez só. Aí eu vou chamar aqui Chiller 1, Chiller 2 e Chiller. Então, aqui, o Chiller 1 eu vou ler essa variável, o Chiller 2 eu vou ler essa, e o Chiller 3 eu vou ler essa variável aqui, tá? Pronto. Então, aqui é endereço 1 do CLP, endereço 1 da função, que é essa função aqui do operations. Então, esse primeiro 1 é o endereço do PLC, que é o PLC 1. O segundo 1 é esse 1 daqui. Aqui não é utilizado, e esse endereço aqui é o endereço do primeiro valor do bloco. Então, se eu habilitar aqui, ó, eu estou lendo esses valores aqui, ó, são os valores que estão aqui, tá vendo? Esses 3 daqui são os 3 que estão aqui. O driver já está funcionando, tá? Eu só falei que ia mudar uma coisa que eu esqueci de mudar, que era o scan, né? Ao invés de mudar de 1 em 1 segundo, eu vou mudar para 500, só para ele ficar gerando valores mais rápido e aquele demo ficar variando mais rápido, tá? Pronto, então eu já tenho o driver de comunicação configurado. Vou associar o quê? Chiller 1. Quem vai ser a temperatura de saída agora? Temperatura de saída vai vir de driver 1, temperatura saída, Chiller 1, valor. Está vindo lá do PLC. Chiller 2. Opa, desculpa. Chiller 2. Temperatura de saída vai vir do Chiller 2. E Chiller 3. Temperatura de saída vai vir do Chiller 3. Tá? Um outro detalhe é o PLC está mandando de 0 a 75.535. Vocês lembram? Que é o valor da Word. Então eu vou habilitar essa escala aqui, ó. Eu quero que ele mostre a temperatura de saída do chiller está entre 6 e 8 graus, tá? Então vamos botar aqui um valor entre 6 e 8. 6 e 8. De 0 a 65.535 é o valor que a gente recebe do PLC, tá? Então, ele vai receber na escala de 0 a 65 mil e
vai converter para uma escala de 6 a 8. Então, quando eu habilitar a comunicação aqui, ó, a temperatura vai estar, de saída, vai estar nessa escala. Certo? Então, se eu rodar a aplicação aqui agora, eu já tenho a temperatura de saída, cada um vindo do seu, e o liga e desliga, cada um vindo do seu. Aqui eu já fiz Xobject, Xcontrol e driver de comunicação. E já tenho uma tela. Tá? Observe como tem uma estratégia para utilizar os recursos que a ferramenta solicita. Tá? Pelo menos eu matei 3 ali. Tá? Então, esse é o objetivo. Não se preocupem tanto não, pelo menos nesse exercício, não está sendo pedido uma tela bonita, com bom layout, que seja, né? Que tenha tubulação de entrada, de saída, para onde vai e assim por diante. Não está sendo solicitado isso. Tá? Então, a gente precisa tentar focar naquilo que está sendo pedido. E, obviamente, o que me fez desenvolver bem rapidamente é conhecer a ferramenta. Eu entendo bem o conceito de Xcontrol, entendo bem o conceito das associações, de Xobject, de como criar, etc. O fato de eu conhecer bem os conceitos da ferramenta me fez desenvolver mais rápido, o que é uma habilidade que vai ser avaliada. Né? É a habilidade de vocês utilizarem a ferramenta. Tá? Alguma pergunta? Show de bola?